subnutrido são 2 palavras em dinamarquês e a outra é uma só. Eu falei, faz pausa, porque você acabou de falar que o paciente está se masturbando ao invés de que ele está desnutrido. Nossa, olha isso! Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente vai falar sobre algo que nós somos hoje. A gente é estrangeiro, né? A gente vai sempre ser estrangeiro, na verdade, morando em outro país, né? Inclusive até na própria cidade onde a gente mora, mesmo você estando no país que você nasceu, você pode ser estrangeiro. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E é interessante que eu fui buscar até o significado de estrangeiro. E, segundo o dicionário, diz que estrangeiro é uma pessoa a qual não é um cidadão ou natural do país que se encontra em determinado momento. No seu caso, você não seria mais estrangeiro, segundo essa definição. Porque eu já tenho a cidadania, né? Mas eu não nasci aqui, então não tenho a característica de uma pessoa italiana. Eu tenho minha característica brasileira, que vai ser muito difícil perder, né? Exatamente. E a gente vai falar sobre isso, sobre essa definição até de estrangeiro que tem. Será que é só alguém que é de fora, de outra nação? Será que compete só a palavra cidadão? E aí, para discutir sobre isso, a gente convidou outra estrangeira que já bate figurinha, que bate cartão aqui no podcast. Então, seja muito bem-vinda, Luciana. Oi, obrigada pelo convite. É sempre muito legal estar aqui com vocês. Uma amiga podcaster. É verdade. Super. Pra quem não conhece a Luciana, corre lá ouvir os episódios da Dinamarca, que ela vai estar lá falando. Vocês vão dar muita risada, porque ela tem umas histórias muito boas. Aí eu adorei que você falou Dinamarca, né? É porque você é paulista. Então. E eu sou estrangeiro. Então vamos lá, partiu. Somos todos, né? Partiu. Mas antes de começar esse episódio, temos alguns recadinhos. Participe do nosso grupo Olá Viajantes no Telegram. Acesse viaja.link/grupo. Lá você entra em contato diretamente conosco e fica sabendo das novidades antes de todo mundo. viaja.link/grupo. Simples assim. E para ajudar a manter esse podcast no ar, acesse viaja.link/apoie. Com muito pouco, você nos ajuda a produzir cada vez mais e melhor o ViajaCast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. viaja.link/apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio. ViajaCast. Bom, essa semana eu abri a caixinha lá no nosso Instagram e pedi pro pessoal, pros nossos ouvintes, mandarem relatos sobre se eles já foram estrangeiros, se sentiram como estrangeiros, né? E mandar esses relatos pra gente. Então eu selecionei 2 das mensagens que enviaram pra gente, porque a maioria tinha basicamente o mesmo contexto do que a gente vai falar, que é como a gente se sente, inclusive. E eu separei essas 2 que eu achei bem diferente e eu vou ler a primeira agora pra começar o programa. Então vamos lá. Essa primeira mensagem foi enviada pelo Felipe Savieto. Ele é psicólogo, né? E vamos lá. Olá, Mac e Manu, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu tô aqui mal concentrado. Tudo bem. Morei 1 ano em Lisboa para fazer uma pós-graduação. Foi incrível. Por poder viver uma outra cultura, poder viajar facilmente pela Europa e expandir meus horizontes. Mas também foi muito difícil viver longe da família e dos amigos. Foi difícil também lidar com o preconceito em Portugal com os brasileiros. Eu nunca sofri preconceito diretamente, mas sempre tinha um português que falava mal do Brasil e de outros brasileiros. Me afetava muito, ainda que eles não se referissem a mim diretamente. Hoje eu tenho clareza de que eu tinha a ilusão de que por falarmos a mesma língua, a barreira cultural seria menor. Mas não foi isso que aconteceu. Quando passei a reconhecer essa barreira, aumentar a minha dose de respeito e baixar minhas expectativas, acho que as coisas ficaram mais fáceis.
definitivamente não acho fácil ser estrangeiro, mas oferece uma riqueza sem tamanho relacionada à expansão de mundo e a habilidade de oferecer empatia. Primeiro que ele escreve muito bem, né? Muito. Eu acho interessante porque, realmente, esse lance de você achar que no país fala a mesma língua, tal, que no caso Portugal, que não é exatamente a mesma língua. A gente já foi pra Portugal e às vezes tem até uma dificuldade, né, de compreender o que eles falam. Talvez se a pessoa tiver vindo do Rio de Janeiro, é um pouquinho mais perto. Porque lembra muito sotaque carioca, mas também não é igual. É verdade. Aquele chiado. Tem o chiado. Tem o chiado. E eu já ouvi falar mesmo que o pessoal se sente preconceito dos portugueses com os brasileiros. E a Lu, eu sei que ela tem uma amiga que mora em Portugal atualmente. E pode falar um pouquinho do que ela fala, né? De lá, como que é. Isso. Então, essa minha amiga, ela mora lá em Portugal também, na mesma região. Quer dizer, deve ser a mesma região dele, porque é perto de Lisboa também. E ela já mora lá há 4 anos. A gente estava conversando sobre isso esses dias e ela falou que hoje ela já tem uma visão diferente. Quando ela chegou, ela também achava que existia muito preconceito dos portugueses em relação aos brasileiros lá. Tanto é que ela é casada já há muito tempo. Eles nunca tinham usado aliança, nem ela nem o marido, por escolha. Nunca quiseram usar aliança. Mas quando ela mudou para Portugal, ela colocou aliança porque ela percebia que as mulheres brasileiras eram vistas meio como putas lá. Se não fossem casadas mesmo. E daí agora ela já tirou a aliança, porque ela falou que é uma coisa que ela não gosta de usar, ela não vai usar. E ela falou que não é bem assim. E é uma coisa que eu concordo bastante. Existe… Quando você chega num país, principalmente aqui na Europa, eu acho, os cidadãos daquele país, eles te veem meio que com a guarda levantada. Porque eles não sabem o que você está indo fazer lá. Se você quer só tirar benefícios do governo e não trabalhar, se você quer chegar lá e causar um monte de problema, enfim, eles não sabem. Então eles te veem como uma potencial ameaça. E além disso, existe uma coisa dos brasileiros, não só dos brasileiros, mas dos brasileiros também, em países estrangeiros, de meio que se fazerem de coitadinho, sabe? Chega num lugar assim, aí meio que fica pedindo um favor e tal. Se você chega num lugar e você mostra que você sabe o que você tá pedindo, que você sabe qual é o seu direito, que você sabe o que você tá falando, eles já começam a te ver de uma outra maneira. Então isso é uma coisa que essa minha amiga tava falando. Por exemplo, nas repartições públicas, que geralmente as repartições públicas são horrorosas em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Verdade. Isso é igual, unânime. Né? Se os brasileiros chegam lá com aquela mentalidade de chegar na fila do INSS feito um coitadinho para pedir um favor e tudo mais, eles montam em cima, eles vão ser super grossos. E ela falou que eles não são só grossos com os brasileiros, eles também são grossos entre si, com os portugueses também. Mas se você chega lá, tem meio que falando com eles de igual para igual e mostrando que você sabe o que você quer, eles te tratam de uma maneira diferente. E eu acho que essa postura é não só em relação às repartições públicas, mas em relação a tudo. Aqui, por exemplo, também a gente vê muitos estrangeiros que se comportam como coitadinhos. Sim. Que estão a fim de sempre ficar pedindo favor para o governo, porque não estão muito a fim de se integrar, de trabalhar, de participar, de aprender a cultura, aprender a língua e tal. E daí, os nativos não gostam desses estrangeiros. Ai, mas eles são super preconceituosos comigo. Mas e aí, você tá fazendo sua parte também? Eu acho super interessante você tocar nesse assunto, porque a gente pode passar até a questão do nosso relato de como foi no início aqui na Itália, a gente, e hoje. E a gente percebeu já que algumas coisas mudaram, principalmente relacionada à língua. No caso que você até citou aí, que é o lance de você chegar, não saber falar a língua local e tal. E o pessoal olha muito torto, assim, pra você, porque eu acho que é até uma forma deles se protegerem, né? Esse lance deles quererem falarem só língua local e, tipo, não querer se adaptar ao quem tá entrando de fora, né? Do tipo, no caso daqui da Itália, falar o inglês. Tipo, é muito mais difícil você encontrar o pessoal que fala inglês. Então, não é eles que têm que se adaptar, é sim a gente. É, certeza. Eu também acho que tem uma outra coisa, talvez, que se mistura aí,
que é a questão que quando a gente vai, por exemplo, para um outro país, não só para outro país, talvez para uma outra cidade, que a gente até comentou com a Lu agora há pouco, ela falou que ela saiu de São Paulo, veio para São Carlos na época e também se sentiu estrangeira, é que tem a questão da cultura. Não, a cultura local, no caso, quando você muda entre cidades, e a cultura entre países. Então, quando tipo, a gente chegou aqui, a nossa cultura no Brasil é muito diferente da cultura que eles têm em geral na Europa e em geral na Itália. Então, esse confronto de culturas é outra coisa, talvez, que às vezes eles não estão sendo rudes, porque culturalmente eles são assim. Por exemplo, o italiano, ele é muito ríspido, ele é muito direto. Ele, tipo assim, ele dá resposta na cara. Só que é culturalmente assim. Eu então, acho até uma questão meio europeia isso, de ser um pouco mais direto, assim, né? E isso para um brasileiro pode soar rude, entendeu? Porque a gente tá acostumado a dar desculpa, por exemplo. A gente se convida pra ir no churrasco, eu convido você pra ir no churrasco, você não quer ir, você vai fazer um puta contorno como cultura brasileira pra dizer que não. Você vai lá, não, mas porque eu tenho que, não sei o que lá, eu tenho o batismo do meu amigo do amigo do amigo lá, e não dá pra ir. E aqui não, eles só falam assim pra você. Daí você mata a avó 5 vezes mesmo. Todo ano ela morre, sabe? E aqui eles simplesmente falam não. E não de um jeito firme. Mas é culturalmente, assim. E aí, quando você ouve isso pela primeira vez... Você pode achar que falta de educação. É um tapa na cara. Isso não acontece só nessa situação. Acontece, a gente vai na comune ali fazer o documento, é preto no branco. A mulher quer isso, quer aquilo, e ela vai ser mais direta. E às vezes você acha... E ela não vai ter muita paciência, porque é meio cultural também isso. E aí, se você não fala a língua, que era o caso quando a gente chegou aqui, isso se amplifica, né? A gente fica que nem se a gente tomando um monte de tapa na cara toda hora. Porque assim, a gente percebeu que, por exemplo, quando a gente começou a falar italiano, as pessoas franziam a testa, sabe? Porque você fala aquele sotaque super carregado, ou pronuncia errado mesmo, né? Então eles ficavam olhando pra você meio estranho, então tipo, olhando de lado, assim. E hoje que a gente fala um pouquinho melhor, o pessoal nem franze a testa, sabe? Tipo, trata normal, do tipo, eu sei que você é estrangeiro, entendo, porque dá pra perceber pelo acento, mas te ouve tranquilamente, como uma pessoa normal, vamos dizer. Você sentiu isso na questão da língua, Lu? Aí? Muito, porque o dinamarquês é muito próximo do português, né? É igualzinho. Não tem nem o chiado que tem em Portugal aqui na Dinamarca. Mas eu sei que tem as questões dos foras que a gente acaba dando nas línguas, né? Porque às vezes a gente faz a tradução de algumas coisas que não pega tão bem. E aí eu sei que a Luciana tem umas histórias aí pra contar. Uma dela pessoal e uma de colega de classe. Não, o dinamarquês é uma língua muito difícil, né? E é uma língua, assim, muito peculiar. Porque não dá muito pra você comparar com nenhuma outra, assim. A não ser que seja comparado com as outras escandinavas daqui, mas eu não conheço as outras, então não posso falar. Mas hoje em dia, por exemplo, eu já consigo me comunicar super bem, ligar para a comune, pedir informação, enfim, consigo me virar já no dia a dia super bem. Às vezes eu ainda percebo que eu não consigo formular alguma frase perfeitamente, então a pessoa fala assim, não entendi. Aí eu tento formular de outra maneira. E tem umas palavras em dinamarquês que são impossíveis de falar, né? Então aí eu já faço brincadeira comigo mesma, sabe? Tô falando com a pessoa e eu falo assim, eu preciso de... Ih, agora vem uma palavra que eu não sei falar, hein? Aí eu falo do meu jeito tosco. Aí a pessoa já dá risada, né? Sim. Não, você falou super bem, eu consegui entender. Uma bosta. Você ter falado arroz, você falou batata frita, por causa da pronúncia errada, né? Exatamente. Mas a amiga dela das Filipinas foi meio que isso. Eu tenho uma amiga das Filipinas que ela mora aqui também há 4 anos. Ela é super esforçada e tal, mas a pronúncia dela é muito ruim. Muito, muito ruim. Daí a gente estava na escola fazendo um trabalho sobre nutrição. E nós estávamos num grupo de 4 pessoas. Então, eu brasileira, ela das Filipinas, aí tem uma moça da Groenlândia que fala dinamarquês perfeito e uma dinamarquesa. E daí essa moça das Filipinas queria falar que a pessoa estava subnutrida. Então, aí aqui você fala Ona Aneen. E daí, como a pronúncia dela é muito ruim, ela pegou e soltou um onanem. Onanem, Que é bem parecido, Onanem, onanem. Tem uma diferença. Um é onanem e o outro é onanem. Bom, também a minha pronúncia não é 100%, né? Se pedir pro Brian falar, é capaz que tem uma mega diferença entre as duas. Mas enfim, daí na hora que ela soltou,
ficou um silêncio no grupo, assim, e eu entendi o fora que ela tinha dado. Só que ela não entendeu. E daí as duas outras começaram a rachar de rir, né? E tadinha, ela ficou assim, né? O que tá acontecendo? Aí eu falei, então, essa palavra você tem que pronunciar ela direitinho, faz pausa, porque na verdade subnutrido são duas palavras em dinamarquês e a outra é uma só. Eu falei, faz pausa, porque você acabou de falar que o paciente tá se masturbando ao invés de que ele tá desnutrido. Nossa, olha isso. Olha Ana, a confusão que pode causar. Esse é o foda com língua, porque você viu que não é uma diferença muito grande pra falar que o cara tá se masturbando ou que ele tá morrendo de fome, né? Tá subnutrido. Sub, agora fiquei na dúvida. Sub é mais do que nutrido ou menos do que nutrido? Não, menos. É, buguei, mas eu entendi. Ou você morre de fome ou você bate punheta. Essa é a diferença. Isso, exatamente. Imagina o choque do velhinho, né? Ela entrando lá, o velhinho bateu uma, né? Nossa, pensa o velhinho. Nem sobe senhor, mais, como é que eu vou fazer? Você chega como enfermeira lá pra falar que, nossa, o senhor tá com... precisa comer melhor e tal, né? Aí depois ele sai de lá, nossa, preciso bater mais punheta. 3 vezes ao dia, a moça falou pra mim. Nossa. Com certeza. É. Mas eu sei que a Lu também, quando ela chegou aí na Dinamarca, também deu seus foras sem saber. E o maridão, nada de avisar, né, Lu? Ah, não, aproveita pra zoar, né? Ah, é, mas o Brian é super atento, né? Conta aí pra gente o que aconteceu. Então, dinamarquês, quando vai visitar alguém, no final, na hora de ir embora, eles agradecem por tudo, sabe? Obrigada pelo café, obrigada pelo bolo, obrigada pela água, obrigada pela companhia, obrigada. Sabe? Fica, tipo, 50 horas agradecendo e tal, né? Daí, eu, brasileira, espertaça, né? Ligeira. Falei assim, cara, por que eles fazem isso se eles podem falar obrigado por tudo? Muito mais fácil. Gente burra, gente tosca, que não pensa. Tão simples, né? E daí eu comecei, então, enquanto o Brian ficava, obrigado pelo café, obrigado pelo não sei o que, eu falava assim, obrigado por tudo. Aí pegava a bolsa e saía, né? Valeu, galera! Daí passou, e eu fiz isso durante bastante tempo. Ninguém me avisou, ninguém falou nada. Daí, quando eu tava terminando a escola de dinamarquês, no último dia, a gente foi se despedir de um professor super querido. E daí, inclusive, não foi nem eu, foi uma outra moça. Falou assim, ai, Thomas, obrigado por tudo, você é maravilhoso, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, tá, então, mas a gente não fala aqui obrigado por tudo. Daí, na hora, o sininho tocou, né, na minha cabeça. Eu falei, puta merda. Né, tipo, como assim? Meu Deus, todo esse tempo. Aí ele falou assim, a expressão obrigado por tudo, você só fala quando uma pessoa morre. E aí você vai prestar uma homenagem póstuma. Ah, nossa. Você homenageou quantos mortos? Eu matei um monte de gente. Um monte de gente. Mano, ao fora, né? E é uma coisa tão simples que jamais passaria pela minha cabeça, né? É tipo meus pêsames, né? Que na verdade a gente não usa isso regularmente. Normalmente a gente usa quando vai visitar alguém que tem um familiar que morreu, né? Meus pêsames, sei lá, meus sentimentos. Então. Não é uma palavra ruim, mas ela só vai naquele contexto. Ela tá fora do contexto, exatamente. E daí me bateu, né? Aí me deu um estalo assim. Eu falei. Porque aí eu pensei numa tia do Brian, que eu já tinha visto várias vezes quando a gente se encontrava. Ela ficava falando pra filha dela assim: ai, obrigado por tudo. E aí elas davam risada. E aí a outra falava: ai, obrigado por tudo. E elas estavam tirando sarro de mim, eu não sabia. Ah, é verdade. Filha da mãe. Véia, filha da puta. E daí eu falei pro Brian, eu falei assim, como é que você não me avisa um negócio desse? E ele, ai, não tinha percebido. Tava falando há meses isso, cara. Não tinha percebido. Cara, você vê como que é. E é uma questão totalmente cultural, né? Você traduziu a palavra e achou que tava arrasando, né? Tipo, tô ainda sendo ligeira. E é muito engraçado que essa questão cultural
ela cabe em diversos contextos. E um deles que eu tava até comentando com o Mac antes da gente começar a gravar, que é uma coisa que ainda choca muitos italianos. É o fato do Mac usar muito chinelo. Tem uma coisa que define brasileiro no exterior, não só aqui na Itália, é o chinelo havaiana, a camiseta regata. Porque são duas coisas que o europeu ou ele usa pra dormir, ou ele usa dentro de casa na praia. Chinelo é dentro de casa na praia. E eu, se deixasse, se eu pudesse, eu ia até trabalhar de chinelo havaiana, né? Mas é que aqui não dá, infelizmente, por causa do frio também, porque vai congelar os meus dedinhos. E é engraçado, porque, por exemplo, o Mac vai em qualquer lugar de chinelo havaiana. Então, tipo, no calor, né? E aí, tá lá ele no supermercado com o chinelão dele e a galera olhando pro pé dele, assim, conformados. Sim, porque é realmente incomum, tá ligado? Você vai no supermercado de chinelo, tô aqui em casa, de boa, tá calor, que nem tá agora, tá esquentando e tal, tá ficando gostoso. Eu desço ali, vou ali no supermercado de chinelo, que é uma coisa que praticamente todo brasileiro faria, né? Porque não tá perto de casa, assim. E vá, se eu sair na rua, já o zoião arregala, assim, olha pro pé e fala, que é isso, tá ligado? Não é italiano. É engraçado. Só que assim, isso eu acho engraçado porque, beleza, a gente até acabou de sair do mercado e chegou um rapaz africano com uma roupa toda colorida, daquelas bem típicas mesmo deles, né? E aí a gente falou assim, nossa, tipo, não tem como não chamar atenção porque ele tá diferente de todo mundo. Então, no nosso caso, tipo, é só um chinelo. Mas a gente tá diferente de todo mundo, então chama atenção, né? Só que, por outro lado, eu vejo umas coisas que eu acho muito rude, assim, da parte deles, tipo assim, deselegante próprio. Por exemplo, e inclusive uma amiga minha que é brasileira, mora aqui, ela falou que já aconteceu com ela. Na Europa, a Lu pode confirmar isso, o pessoal não tem o costume muito de cuidar dos dentes. Então, a maioria da galera tem os dentes muito, muito, muito feios. E a gente, que tem todos os dentes na boca… O brasileiro tem acesso ao dentista em geral. Sim, e é bonito os dentes e tal. Eu tô falando assim, da gente aqui, nós três estamos falando. Chama atenção também, porque é uma coisa incomum, novamente. Só que eu acho muito rude quando eles ficam assim, nossa, olha os dentes dela. Não sei o que tem. Nossa, que dentes maravilhosos. E fica olhando só pra sua boca, sabe? Tipo, então se refere a você pelos dentes, não pela pessoa que você é. Aí eu falei pra minha amiga… Cavalo, né? Eu falei pra minha amiga, eu fico me sentindo um cavalo. Tipo, tão mostrando os dentes pra quê? Tão me vendendo? Esse cigarrancho aí é bonito, olha os dentes dele. Ou então eles acharem do tipo, eles não fazem a mínima ideia de como que é a vida no Brasil, só pela mídia que eles ficam sabendo. Óbvio que o pior do pior, né, possível que eles ficam sabendo, porque se foi pra mídia, é isso, né, é só desastre. E aí eles julgam que a gente não conheça alguma coisa, ou que não exista alguma coisa no Brasil. E eu sei que a Lu passou por isso. Logo quando ela chegou na Dinamarca. Na casa da filha da puta do Brian. Bom, agora você já sabe, conhece a peça. Não, mas aí foi ignorância deles, né? Assim, a gente chegou aqui numa semana e na semana seguinte a gente foi convidado para jantar lá na casa deles. E os tios do Brian não falam inglês. Mas a filha deles fala inglês perfeito, né? Então, e ela vinha querer falar comigo e tal, aquela coisa diferente, né? Eu falei pro Brian, tem vezes até que eu me sentia como um animal exótico, assim, sabe? Que as pessoas queriam pegar tocar, né? Põe o dedo na pele, olha. No cabelo, né? O cabelo da Lu é preto, né? E o pessoal é tudo loiro. Deixa eu ver os dentes dela. Exatamente. E daí ela veio falar o que ia ter pra jantar, né? Então, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. E ela tava segurando uma travessa com batata cozida. E daí ela virou pra mim, ela falou assim, tem isso aqui, você conhece? Aí eu falei, puta que pariu. Claro, né? Eu conheço batata. Não existe batata no Brasil. Quero pra minha amiga, perguntaram se na casa dela no Brasil, se eles eram fogo no chão, tipo fogueira pra cozinhar. Se tinha fogão na casa dela. Pra mim, mais de uma vez, perguntaram se eu abria a janela e via macaco. Aí eu falava, sim. Aí eu abria na internet a foto dos indígenas na oca, falava, minha casa era assim, ó. Eu abro a janela, que na verdade nem janela tem, né? Eu saio debaixo da oca, assim, com o pinto pendurado, sabe? E aí eu vejo os macacos. Inclusive, eu interajo muito com eles. Eu falo uga-uga.
É incrível. A ignorância é muito grande, né? Tipo, a língua. Todo mundo aqui jura que a gente fala espanhol. Verdade. É. Todo mundo. Mas esse é um erro até plausível, né? Porque a gente é o único país ali na América do Sul que fala Sul, português, né? Fala português. É verdade. É. Esse aí dá pra perdoar. Ou fala espanhol ou fala brasileiro, né? O pessoal Brasileiro, Não existe falar português, fala brasileiro. fala. fala. Aí você fala que você fala português, mas por quê? É. Não é Brasil? Mas assim, nesses 4 anos que eu tô aqui, foram muito poucas as pessoas que falaram assim: ai, lá vocês falam português, né? E eu. Meu Deus, uma pessoa inteligente. A advogada da empresa que eu trabalho, recentemente eu tava conversando com ela, ela falou assim: de onde você é? Eu falei assim: eu sou do Brasil. Ah, você fala português, né? Aí eu fiquei assim, em choque. Eu não conseguia nem responder ela que sim, porque eu falei, sério? Nossa! Você respondeu português? Quando eu falei, não, a gente fala espanhol. Só dizer. A gente fala brasileiro. Mas eu já vi até, inclusive, brasileiros falando que eles falam brasileiro. Desiste já. Não é uma coisa só das outras pessoas que não conhecem o Brasil, não. Eu já vi brasileiro aqui falando que fala brasileiro. Ok, né? Ou eles já, como o Marco falou, já desistiram Já e desistiram. entram Pode na ser, dança. pode ser. Às vezes eu tô nessa já também, tô quase lá. Já escapou pra mim que eu falava brasileiro já. Ah, Só tá que eu vendo? corrigi, mas eu falei primeiro, porque praticamente é unânime. Todos eles acham que eu falo brasileiro, não que eu falo português. Mesmo quem tem mais educação, assim, e tal, no sentido de tem mais escolaridade, tem mais noção geográfica, ainda assim ele, como italiano, fala italiano, americano, eles falam que fala americano também. Eles falam que eles falam americano, é verdade. E pra italiano, americano é falar dos Estados Unidos. Eles não falam, porque a gente é americano também, né? A gente nasceu na América do Sul. Mas americano é Estados Unidos. É, sim. E aí o resto é Brasil e tal. Eles não definem como América. Os Estados Unidos acabaram criando, né, essa coisa de We are America. Não, vocês são os Estados Unidos. A América é um continente, né? Tinha que falar We E are passam essa America, idade. North America. Aí sim. E eles passam essa ideia pro resto do mundo, né? Então… E aí eu vou aproveitar já o gancho, já que vocês estão falando dos Estados Unidos. Outra pessoa que mandou um texto aqui pra gente foi a Larissa. Inclusive, ela tá lá no nosso grupo do Telegram. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo que a gente conversa com a galera. E você pode entrar lá, é só você acessar o link viaja.link/grupo. Simples assim. Inclusive, a gente fala isso na minha… Você falou até igualzinho, inclusive. É tão simples que até eu consegui entrar no grupo. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Não, no máximo vocês mandam uma mensagem pra gente se não tiver conseguindo entrar, que a gente manda o link, sei lá. Sim, não, mas tá embaixo na descrição do episódio. Todo episódio que a gente publica tem uma porrada de link embaixo, é só clicar lá. E lá no grupo a gente sempre antecipa, então lá o pessoal fica sabendo antes das pautas que vão ser feitas. Participam também. De episódios que vão ser feitos, contribuem com os episódios. E no caso aqui, eu fiz questão de escolher uma das mensagens do grupo pra poder ler hoje aqui no episódio. Então vamos lá. A Larissa mora nos Estados Unidos. Olá, meu nome é Larissa Mussato. Espero ter falado justo. Tenho 25 anos e sou au pair em Boston há 2 anos. E vou contar um pouquinho minha experiência aqui. Para quem não conhece, o au pair é um intercâmbio de trabalho e estudo. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha tudo acertado. Casa da minha host family, trabalho, carro, alimentação inclusa, seguro-saúde e até treinamento antes de chegar na host family, para nos atentarmos aos nossos direitos e deveres. Nós, au pairs, também temos uma pessoa responsável para nos direcionar aqui, como uma consultoria regional que supervisiona os au pairs e suas host families. Estou dizendo tudo isso para diferenciar que não vim para cá e tive que começar do zero, já que eu já tinha emprego e moradia garantidos pelo programa. É uma estrutura já meio que… Sim. Obviamente que nem tudo são flores e apesar de ter e estar tendo uma feliz experiência, existem diversas meninas ou meninos que passam por muitas dificuldades e têm que mudar de família e recomeçar novamente diversas vezes. Estar longe da família não é fácil. Eu, particularmente, não me encaixo aqui e pretendo explorar outros países e culturas por esse mundo. Mas esse intercâmbio me proporcionou viver os momentos mais incríveis da minha vida até então.
conhecer pessoas que se tornaram minha família de intercâmbio, me aprofundar numa jornada de autoconhecimento, realizar sonhos que eu nem sabia que carregava dentro de mim e valorizar a vida que eu tenho. A saudade está sempre presente, mas para se viver experiências nessa vida, nós temos que entender que não se pode ter tudo e abrir mão de momentos como o nascimento de filha de uma melhor amiga no ensino médio, ou então não poder apoiar sua família de perto na perca de um ente querido e são fatos que acontecerão. E às vezes até enquanto você está realizando um sonho, como ver a Estátua da Liberdade ou sozinha no seu quarto. Estou nos últimos meses dessa aventura e em momento algum eu me arrependi dessa escolha. Confesso que às vezes a vontade de fazer a mala e correr para os braços da minha família é grande, mas foi aqui, sendo uma estrangeira, que encontrei meu lar, dentro de mim mesma, e aprendi o significado de solitude. Se jogue você também. Ó, a Larissa e o Eduardo também, que são os dois que são super participativos no grupo, eles têm histórias super interessantes. Eu acho muito interessante esse ponto que a Larissa toca, que é exatamente na questão de a gente estar longe, né? Que, tipo, o fato da gente ter mudado de país pra tentar uma vida melhor, ou por trabalho, ou por família, por diversos motivos, não exclui o fato da gente sentir saudade de algumas pessoas, da família, porque a gente tá muito longe, a gente tá a quilômetros de distância, e às vezes a gente se vê em algumas situações que a gente não tem o que fazer. A gente só tem o telefone ali e a gente não pode abraçar a pessoa, a gente não pode estar perto, a gente não pode se despedir às vezes. E eu acho que é a parte mais difícil de ser estrangeiro. É, porque a gente, que nem eu e a Manu, a gente hoje, na situação que a gente tá hoje, a gente tá bem isolado. Porque quando a gente chegou à primeira cidade que a gente foi, ainda a gente tinha meu primo, né, que mora ali, que ajudou muita gente, né, ele e a esposa dele. E tinha uma certa comunidade brasileira se formando lá. E a gente, por questão de trabalho, não sei o que lá, a gente acabou mudando de cidade, que não é absurdamente longe, tá 50 quilômetros de distância, mais ou menos, um pouco mais, da cidade antiga. Mas hoje a gente mora numa cidade que só tem nós de brasileiro aqui, né? Sim. A gente ouviu falar que tem outra, a gente até conheceu que trabalhava aqui, mas nem morava aqui, na verdade, não é aqui na cidade. E a Manu exerce um trabalho que só tem italiano, ela é a única estrangeira. Sim. Eu exerço um trabalho que hoje tem um outro brasileiro, só que ele tem outro setor, então eu também não tenho contato com ele. Então a gente é praticamente isolado de brasileiros. Sim, eu acho assim, no meu caso, eu sinto muita saudade dos meus amigos, né? Porque eram as pessoas que mais conviviam, estavam mais próximos ali. E você mudar de país, significa que você vai começar tudo do zero. E tudo é tudo mesmo. Tipo, desde você aprender a cultura, a língua que a gente já falou, mas também fazer novas amizades. E eu acho que a Lu tem o que contribuir aí também sobre isso. Eu acho que é ainda mais uma cultura tão diferente, né, Lu? Eu acho que vocês estão super certos. A gente acaba ficando, sim, mais isolado. No meu caso, eu acabei vindo para cá com os meus filhos e com a minha mãe. Então, eu não vim para cá sozinha, absolutamente sozinha. O que eu percebo é que, assim, não só os brasileiros, mas vamos pegar os brasileiros como exemplo. Uhum. A maioria vem pra cá sozinha, então tem essa saudade muito grande, essa carência e tudo mais, fora que às vezes já carrega outras carências na bagagem. Sim. Antes mesmo de chegar no país de origem. E daí, quando chegam naquele país de origem, acabam formando amizades só com brasileiros. Por exemplo, eu vejo brasileiros que vêm pra cá que já vem com um círculo de amizades aqui antes mesmo de chegar. Já vai que fazendo pra internet. Entram naqueles grupos, por exemplo, do Facebook, brasileiros na Dinamarca, brasileiros em Copenhague, não sei o que. Tá? Tem brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? Impressionante. Sim. E daí chegam já com um grupo de amizades e eles ficam fechados naquela bolha e eles formam como se fosse um sub-Brasil e querem viver da maneira brasileira, só que é na Dinamarca, entendeu? Então é o pagode que toca, é o sertanejo que toca. No talo, dinamarquês não tem esse costume, eles escutam música num volume normal. Brasileiro já joga na caixa de som, churrasco, né? cerveja. Recente, né? Pum, pum, pum. Exatamente. Churrasco, cerveja, se alguém tem piscininha e não sei o que e tal. E aí fica só
naquilo, nas músicas brasileiras, nas comidas brasileiras, em conversar com brasileiro, em não sei o quê, em acompanhar o Big Brother pela internet e nananã. E não aproveita o que aquele lugar novo tem para te oferecer, que é uma cultura nova, língua nova, enfim, uma infinidade de coisas novas, né? Então, eu acho que você ficar preso por exemplo, nesse sub-Brasil ou sub-Tailândia, porque existem essas comunidades que se formam e ficam fechadas. Entre eles, sim. Não acho que isso seja ruim, mas não o tempo todo, porque senão você acaba não se integrando, não fala a língua direito, não participa, não sei o quê. E daí, os dinamarqueses são super preconceituosos em relação a mim. É verdade. Amplifica. Né? É um dos motivos da gente acabar até meio que chegando nessa condição que a gente tá hoje, é porque a gente saiu do Brasil com o objetivo de mudar de país. Porque tem pessoas que vêm pra cá pra ganhar em euro. Não quis sair do Brasil. Eu sei que ganhar em euro é muito tentador, realmente. É muito melhor ganhar em euro do que ganhar em real, ainda mais hoje. Só que a gente veio com essa ideia de experimentar uma nova cultura, de procurar uma coisa diferente. Então a gente tá meio que envolvido só entre italianos. É meio que uma coisa natural que acabou acontecendo com a gente, porque Sim. a gente tá com o objetivo de viver na Itália por enquanto, né? Nessa fase da nossa vida, porque a gente tá esperando passar esse Covid pra ver o que a gente vai fazer, porque o objetivo é viajar, né? O maior de tudo é esse. Mas já que a gente tá aqui, a gente quer entender, que a gente quer participar da cultura deles. Então a gente só vai conseguir ter o emprego que eles têm, só vai conseguir ter a casa que eles têm, o carro que eles têm, as coisas que eles têm, se a gente estiver imerso nessa cultura, porque senão a gente vai ser muito mais estrangeiro do que a gente é, né? Estrangeiro a gente vai sempre ser. Isso é uma coisa que a gente já percebeu e aprendeu. Isso até volta no início do episódio que eu tava falando sobre o significado de ser estrangeiro, né? Que pode ser só sobre você não ser cidadão daquele local. No caso, hoje o Mac é cidadão, só que se ele abrir a boca pra falar, ele vai ser tratado como estrangeiro. Ele nunca vai deixar de ser estrangeiro. Ele pode apresentar o documento dele lá, que é italiano, e ele vai ser tratado como estrangeiro da mesma forma, sabe? Tipo, lógico, os direitos dele, ninguém pode tirar. E também diminui um pouco o preconceito, obviamente. Ainda tenho sorte de ser branco, tal. É lógico que a minha condição não posso reclamar, né? E eu acho até que essa questão até do preconceito, acho que vale a gente citar aqui que nós estamos bem longe de sofrer o mesmo preconceito que o pessoal que é de origem africana, de origem muçulmana. Com certeza. Recebem, entendeu? Então, tipo essa assim, galera e a gente vê isso, eu acho que não é nem nosso lugar até de falar sobre isso, porque a gente não sente na nossa própria pele, a gente nunca vai saber como que é. Mas a gente tem amigos muçulmanos, africanos, enfim, dessas culturas bem diferentes, tanto tipo de raças, de etnias diferentes, de religiões diferentes. Cores diferentes. Que recebem esse preconceito. A gente vê, inclusive, quando a gente tá com eles ao nosso lado, que a gente passa despercebido como europeu, porque somos brancos, e essa galera não passa despercebida, né? Eles não conseguem fugir. Porque enquanto eu não abro a boca, eu sou italiano pra todo mundo. Porque eu tenho origem, tenho família, tenho cara de italiano, nariz de italiano. Cara de italiano. Eu tenho nariz que a galera tem que desviar quando eu passo, mas... Tirando isso, se eu não abrir a boca, ninguém, né? Tá bom que tem um outro detalhe, eu não me visto como italiano, porque italiano se veste muito bem. Eu não me visto igual italiano, então tem essa parte que também denuncia que eu sou estrangeiro, mas realmente tem uma diferença muito grande. E a Larissa falou uma outra coisa, que é um outro sentimento que eu tenho, imagina que a Manu também, que ela se descobriu fora do país. Por mais que você tenha saudade, porque eu também sinto saudade dos meus amigos, queria ter, entre aspas, a vida que eu tinha antes, porque eu tinha contato com um monte de gente. Hoje a gente tem um outro círculo de amizade totalmente diferente, tudo mais difícil, né? Porque a gente é estrangeiro. É um círculo mais restrito também, né? Mais restrito. Tá passando pelo Covid, vai piorar mais um pouco. Só que ela falou que a gente também tem esse sentimento que a gente se encontra melhor aqui do que lá, né? Por mais que ainda tem tudo isso, eu me sinto mais confortável, mais dentro de onde eu queria estar, estando aqui, estando na estrada, estando viajando, sabe? Conhecendo outras culturas, do que ali onde eu nasci. Necessariamente eu não me sentia muito no ninho, né? Que inclusive a gente tem um episódio fora do ninho, né? Sim, verdade. Eu acho muito interessante também, porque ela tocou no ponto sobre a gente dar valor de algumas coisas. E realmente eu acho que a gente só dá valor a algumas coisas quando a gente perde elas. E então, por exemplo, a gente passou a dar um pouco mais de valor ao clima do Brasil, que a gente nem lembrava disso, porque tem ali todo dia, certeza. Né? A Lu também, acho que com certeza. A Lu mais do que a gente aí, né?
Mais do que a gente ainda, puta merda. Algumas coisas, por exemplo, a variedade de frutas que a gente tem no Brasil o ano todo é uma das coisas que a gente passa a dar valor. Então, assim, tipo, são coisas mínimas que a gente não tem hoje e a gente passa a dar valor. Então, talvez, de repente, a gente reclamava muito mais quando a gente estava no Brasil do que quando você vai morar fora. Você vai morar fora, você fala assim, não, realmente isso daqui faz falta, né? A gente conheceu isso lá. Você entende a parte boa também de onde você mora. Você começa a olhar o lado bom, né, de tudo isso. E sobre a integração que vocês falaram, eu gostaria também de contribuir sobre isso. Eu acho que é um fato a gente começar a estudar, a trabalhar com eles, com o pessoal local, fora dos grupos, né, fora das tribos nossas, exatamente por isso, para se integrar cada vez mais e ser cada vez mais aceito. Porque fica difícil você ser aceito se você quer impor a sua própria cultura, o seu próprio país dentro do país do outro, né? É como você entrar na casa do outro e impor as regras, onde que vai a cadeira, onde que vai a mesa, sendo que não é sua casa. Começa a arrumar a casa dos outros, assim, não, mas é assim que põe as coisas no lugar. E é exatamente assim que as pessoas fazem no país estrangeiro, né? Do tipo, não é bem assim. Você tá indo pra casa do outro, você tem que respeitar as regras de lá também. Exatamente. Mas no Brasil mesmo, como eu tava falando pra vocês antes, eu morei em São Paulo 36 anos da minha vida. Paulistana da Gema, acho que ninguém percebeu porque eu não tenho muito sotaque, né? Então acho que tinha passado percebido. Ninguém percebeu, ninguém tinha percebido até agora. E daí, em 2012, eu mudei para São Carlos. São 250 quilômetros e basicamente 250 anos que você volta no tempo, assim. É inacreditável, né? Assim, o choque cultural é muito grande. Eu percebia que as pessoas me olhavam diferente, me tratavam de uma maneira diferente e tal. E a minha mentalidade nunca bateu, com exceção da Manu. Não, brincadeira. Tem pessoas muito queridas lá em São Carlos. Mas minha mentalidade não batia lá. Então, a sensação que eu tinha quando eu morava lá era que eu tinha voltado no tempo. Por causa dos conceitos, das ideias e tudo mais. Bom, você não estava muito errado. E aí, hoje, nesses 4 anos que eu tô aqui, eu não voltei pro Brasil ainda, nem pretendo voltar tão cedo pra visitar, nem nada. Mas eu conheci um cara no consulado brasileiro aqui, que ele é do Rio e ele mora aqui há mais tempo do que eu. E ele falou que ele geralmente vai pro Brasil uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. E ele tava falando que, assim, ele gosta muito, porque, claro, o sol, a praia, a comida e não sei o que e tal, né? Aí ele falou assim que depois de uns 15 dias, ele começa a ter aquele choque de que parece que ele voltou 50 anos no tempo. Porque aí você precisa resolver um negócio no poupa-tempo, aí você precisa de não sei o que, plano de celular que é uma merda, que não cobre nada e é caríssimo e nananã. Então ele falou isso, ele falou, nossa, toda vez que eu vou pro Brasil eu tenho a sensação de que eu volto no tempo. E era a sensação que eu tinha quando eu morei em São Carlos. É interessante porque a gente voltou uma vez e eu, depois de acho que tinha uns 15 dias que a gente tava lá, eu comecei a chorar, que eu queria voltar pra nossa casa. Porque a gente se adapta, né? A gente acaba se acostumando, a gente se integrou realmente aqui. Às vezes o Mac olha pra mim e diz, italianinha, porque às vezes eu tô tendo algum hábito italiano já, entendeu? Mas isso gera um outro problema que a gente até discutiu esses dias, né? A partir do momento que você conhece uma certa coisa, por exemplo, se eu vivi a vida inteira na minha casinha de sapé, eu nunca vou sentir falta de uma casa chique, né? Eu sempre tive na casa de sapé, nunca senti. Não conheço o outro lado. E aí, conforme você vai tendo novas experiências da vida, tem um efeito colateral que é cada vez mais difícil de você andar pra trás. Né? Então a gente brinca que nem hoje a gente tem uma casa, a gente tá numa casa muito legal. É a terceira casa que a gente tem aqui na Itália, a gente passou, foi trocando, tal, fazendo o que tinha que fazer. E a gente chegou numa casa muito legal que a gente pegou ela nova, né? A gente alugou ela e ela tinha acabado, a gente nem acabado, na verdade. A gente mudou, tá acabando de ser reformada e tal. E aí a gente tá, né, tá crescendo, o podcast vai crescendo, a gente precisa fazer um estúdio, tudo, né? Um lugar só pra isso. A gente tá falando, vamos ter que mudar, tal, estamos pensando nisso. E como que a gente vai fazer pra mudar pra uma casa? Porque na Itália tem um monte de casa velha, né? A gente vai ser... Você vai pesquisar, a maior parte das casas que tem disponível são casas velhas, com banheira, com azulejo de 1900 e bolinha. E por a gente ter... Esse é um exemplo, né? Pra gente ter
essa experiência, fica cada vez mais difícil a gente voltar pra trás. E é a mesma coisa com o país, né? Esse é um dos exemplos. A gente mora hoje aqui na Itália, a gente tem uma condição de vida de segurança e tal. Falta fruta pra caralho. Mas tirando como falta? Mas tirando a fruta, o resto que a gente come é uma qualidade que a gente não comia no Brasil. Não adianta. De uma qualidade incrível. Eu não tinha condição financeira no Brasil de ter essa qualidade de alimentação que a gente tem hoje pelo custo que a gente tem hoje. Pra gente não representa nada e a gente se alimenta muito bem. E como que a gente vai, por exemplo, ir pra um país que não tem uma qualidade de alimentação, a parte a fruta, boa como aqui? Então fica cada vez mais difícil, é um efeito colateral, tá ligado? De você conhecer as coisas. É muito bom você conhecer, mas você se fode também por conhecer, porque você vai passar a saber que aquilo é bom, né? E aí você não vai andar mais pra trás, vai querer andar pra frente. O Mac fica assim, como que eu vou comprar o parmegiano no Brasil? Custa o olho da cara! Nossa, é verdade. E assim, ontem mesmo eu tava mostrando pra vocês, né, que eu comprei bolinho de bacalhau aqui, porque eu achei, tá tendo uma semana da Espanha e Portugal no mercado aqui e tal, então você acha produtos. Tem produtos muito legais da Itália também. Então, assim, você tem essa oportunidade de comprar coisas muito boas, muito baratas. E cada vez que a gente vai ao mercado aqui, a gente compra os produtos com uma tranquilidade muito grande, porque você sabe que aquele leite que você está bebendo não foi adicionado água oxigenada. Aquela carne que você está comendo não foi misturada com papelão, sabe? A qualidade dos produtos aqui, eles são muito exigentes, né? Então, assim, eles não deixam passar porcaria. Tanto é que aqui não tem aquelas lojinhas de R$1 da China, que você vai, compra um monte de coisa, chega em casa não funciona nada. Aqui não existe isso, porque tudo tem que ter qualidade. Mas porque o chinês, a gente tem loja de chinês aqui, por exemplo, mas as coisas que estão lá dentro não são ruins. Você vai comprar um negócio e tem, lógico. Eleva o nível até do chinês, né? Eleva o nível do chinês. Mas na questão de, tipo, frutas e verduras, tipo assim, que eles são super… questão de agrotóxicos, é super limitado. No Brasil, tipo, qual que tem no mercado? Manda colocar também esse daí também, tipo de agrotóxico, né? E aqui eles são super atentos quanto a isso. Inclusive, eles não querem, inclusive, comprar fruta, verdura, tipo, importada, exatamente com medo que venha agrotóxico que não existe aqui. A gente viu o documentário lá do Brasil, uma parte do documentário, que foi um documentário italiano. A questão de comprar carne do Brasil, porque eles não conseguem ter garantia do controle brasileiro. Porque a Europa, a União Europeia tem um controle super rigoroso com algumas coisas. E o Brasil não tá, sabe, eles não conseguem ter o controle que eles têm aqui. Então eles ficam nessa disputa, compra, não compra mais barato a carne do Brasil, mas é porque não consegue controlar a qualidade. E tem toda uma discussão por trás. E eles estão muito mais preocupados pela qualidade do que a quantidade, né? É verdade, é muito complicado, né? O Brasil é um país fantástico, é lindíssimo, riquíssimo, com essa variedade de frutas e verduras e tudo mais e tal. E os governos todos, né, que a gente teve e tem, é uma sucessão de absurdos, é uma sucessão de controle sobre o povo, né, para manter cada vez mais ignorante, para que eles possam roubar cada vez mais. E aí é isso. Então o Brasil, a imagem que o Brasil tem aqui na Europa é muito ruim, né? É isso, não tem controle de agrotóxico, não tem controle dos alimentos, não tem controle de nada, tem fraude, todo mundo morrendo por Covid. É só coisa negativa, né? É verdade. Mas por outro lado, uma das questões assim que eu acho mais legal é quando as pessoas, elas não vêm só com essa opinião formada, que até a mídia traz tal, e vem por curiosidade de perguntar das coisas do Brasil. Então, assim, seja aprender uma palavra em português, ou então saber como que funciona lá alguma coisa. Então, eu me sinto muito importante, eu posso até usar essa palavra, em ser estrangeira essas horas, porque eu me vejo, às vezes, rodeada de pessoas, por exemplo, no meu trabalho. Às vezes a gente tá numa pausa lá no café, e aí tá todo mundo olhando pra mim e perguntando: mas como que é lá, sabe? Tal coisa. Ou então eu ensinar uma palavra e no outro dia, pra me ensinar a falar bom dia, no outro dia a pessoa chega e fala bom dia. Eu acho muito legal, fico super orgulhosa, sabe? Lá na empresa todo mundo me cumprimenta com bom dia. Ah, é? Eles passam bom dia, legal. bom dia, bom dia.
Não, eu acho muito legal porque aí a gente pode ver que o quanto que é importante, às vezes, a gente se esforçar de falar uma palavra sequer, assim, na língua local, né? Até quando a gente viaja, não é só quando a gente mora. Mas, por exemplo, que nem a gente foi pra Dinamarca visitar a Lu, ela ensinou alguma coisa ou outra pra gente, mas aí, por exemplo, na casa da sogra dela, a gente pegava e falava obrigado em dinamarquês, ela ficava com a carinha onda, tipo, vocês falaram na minha língua, sabe? Tipo, a gente falou uma palavra, não falou nenhuma frase. Nem dá, né? Nem que a gente quisesse. Não, mas é porque, tipo assim, se a gente fica contente que eles falam bom dia, por exemplo, por que eles não ficariam? O contrário não funcionaria, né? Eu acho que é meio que colocar nesse lugar, né? Antes mesmo da gente falar que, eles têm preconceito. Pode ter também, porque no mundo inteiro existe o preconceito. Não é porque a gente tá na Europa que não vai existir. Pelo contrário, existe muito. Existe muito. Mas antes mesmo da gente, às vezes, parar pra pensar, tipo assim, eu sou a vítima, né? Se coloca no lugar deles. Tipo, não deve ser fácil também. O pessoal tá entrando no seu país, querendo impor a cultura deles, que eles trouxeram do país deles. É uma forma de defesa também. Pelo menos eu vejo assim. Não, mas quando a gente viaja para algum outro país, eu tava comentando isso com o Brian esses dias, e você aprende algumas poucas coisas, como bom dia, boa tarde, obrigado. As pessoas já te recebem de uma maneira diferente, né? Já acham… Você já fica mais simpático, né? Aos olhos daquela pessoa. E isso quando você está indo de férias para um país. Então imagine quando você está indo morar. Você tem a obrigação de aprender a língua daquele país. E quando a gente fala, por exemplo, de países como a Itália, a Dinamarca, são países pequenos, a Dinamarca é muito menor do que a Itália, e eles têm muitos motivos para se orgulhar desses países, e eles são muito orgulhosos, são super nacionalistas, super patriotas e tal. E eles têm muitos motivos para isso, porque são países que funcionam muito bem, que oferecem muita coisa para os cidadãos e tal. Então, por exemplo, a língua italiana, a língua dinamarquesa, elas são línguas só faladas aí e aqui. Sim. Então, se começar a chegar muito estrangeiro impondo outras línguas, essas línguas vão morrer, porque são países muito pequenos. Então, é uma maneira de proteção, sim. E eu acho que quem vai morar num país tem sim a obrigação de aprender a falar a língua, tem sim a obrigação de aprender os costumes, tem sim a obrigação de dançar conforme a música. Você tá indo para uma festa, entre aspas, então você tem que seguir as regras de etiqueta daquela festa. Você não vai vestido, fantasiado numa festa de casamento. Sim. Né? Então, é basicamente a mesma coisa. Sim. Eu acho até que como mensagem do podcast era meio que isso, né? Pra dizer pra galera. Que é tipo, você vem, cara, você pode morar em qualquer lugar do mundo, tal, fazer o que você quiser da sua vida. Mas se você for pra um outro país, for morar lá, eu acho que uma das coisas que você só tem que ter na cabeça é isso. Vai pra viver lá, pra aprender a cultura de lá, respeitar as pessoas de lá e não pra impor o que você, de onde você nasceu lá, porque complica, né? A globalização tem potencial pra destruir as culturas, porque vai virar uma coisa só, e aí não vai existir mais o italiano, não vai existir mais nada, porque vai ser tudo uma coisa só. E eu acho que a beleza do mundo é a diversidade, né? Exatamente. E o que eu quero dizer não é que, nossa, ela tá falando então que se eu mudar pra Itália eu tenho que ser italiana, se eu posso comer espaguete, não posso mais comer arroz e feijão. Não é isso. A gente come arroz e feijão também. A gente come tudo, porra. A gente também come arroz e feijão aqui. Isso não quer dizer que você não possa ter um grupo de amigos brasileiros. Eu tenho algumas amigas aqui, tenho algumas conhecidas e tenho poucas amigas aqui mais próximas que são pessoas queridas e tal, mas isso não significa que você precisa construir um Little Brasil fora do Brasil e ficar só naquela bolha. Até porque você não vai se misturar e não vai conseguir as oportunidades, né? Você vai ficar isolado. Então, assim, você pode matar a saudade, comer um arroz e feijão, fazer um churrasco, dançar um pagode, não sei o que e tal, mas isso não todos os dias, né? Então, é você poder aproveitar os dois mundos, né? Você volta, entre aspas, para o Brasil em algumas ocasiões e curte aquele momento, e no dia a dia você precisa dançar conforme a outra música que tá tocando, que não é o pagode. Não, a gente vê uma pessoa que claramente não gosta de pagode. Não,
Até que eu gosto, você sabe que eu gosto. Eu sei que você sabe sambar, inclusive. O problema é colocar a caixa de som pros vizinhos que não estão a fim de ouvir, né? Esse é o maior problema do brasileiro. Não, mas ó, eu acho que assim, as pessoas, elas podem, inclusive, fazer o tipo, viver todos os dias o mini Brasil dela dentro da casa dela, porque a casa dela é dela, né? Eu acho que a única coisa que não dá é pra ela ficar reclamando depois de ser tratada como ET. Do tipo, ficar falando assim, estão com xenofobia, estão com preconceito contra mim. Sendo que eu não tô fazendo a minha parte também. Então eu acho que é uma balança mesmo. Acaba Se você quer viver assim, né? ok, né? Tá acaba até perdendo o sentido da pessoa vir até aqui, você ficar longe de todo mundo pra viver o que ela vivia lá. Tipo, acaba até perdendo o sentido, tá ligado? Fica no Brasil. Mas é exatamente isso. Eu não entendo brasileiros que vêm pra cá, que saíram de regiões, assim, hiper pobres. Assim, que quando vieram pra cá, de fato, tiraram o pé da lama. Mas aí chegam aqui e querem reproduzir exatamente aquele mesmo comportamento e aquelas mesmas situações que tinham quando estavam com o pé na lama. Perde sentido. Eu não consigo entender isso. Bom, é a famosa frase, né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, vai ser a mesma pessoa, não muda nada. Bom, como mensagem final, eu gostaria de falar que viver como estrangeiro realmente não deixa de ser um desafio. Mas, por outro lado, ajuda a gente a aprender muito sobre um todo, sobre tudo. E, inclusive, sobre nós mesmos. Eu acho que é só quando a gente mora fora, a gente se encontra com nós mesmos ali. Porque a gente acaba tendo que conviver com a nossa própria pessoa. Porque a gente não tem todas essas distrações, né? Que é todas essas pessoas em torno. E aí, a gente acaba até internalizando um pouco a nossa reações, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, até como a gente encara a vida, como vê as coisas. Então, eu acho que é mais uma oportunidade de aprendizagem. Então, para quem é estrangeiro aí hoje, eu acho que deve concordar aí um pouco comigo sobre essa questão, que a gente aprende muito sobre tudo. É verdade. E aí, temos um programa? Temos um programa. Luciana, muito obrigada novamente por ter participado aí da nossa mesa. Ai, eu que agradeço. Eu adoro quando vocês me convidam. Podem convidar sempre, que eu venho. E os ouvintes também te adoram. O pessoal sempre fala de você. Que bom, que bom. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau, galera. Beijo, obrigada, gente. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.